A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 5. Estamos lendo aqui sobre o reinado do rei, do versículo 1. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias. Então nós estamos falando sobre o reinado de Amazias. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Difícil, né, essa situação. Ele estava aqui vingando com as suas mãos aqueles que mataram seus pais. Cada um dará conta de si a Deus. Pelo menos ele observou aqui a ordem do Senhor, que os filhos não vão morrer por causa dos pais, e nem os pais por causa dos filhos. E o Senhor é justo. Então você que é pai, siga os bons exemplos do seu filho. Você que é filho, siga os bons exemplos do seu pai. E os maus a gente vai deixando passar, não é verdade? Porque todos nós temos fraquezas. Amazias feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Joquiteel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Seme, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Então veja que Amazias, ele estava fazendo com que os irmãos brigassem e lutassem contra os próprios irmãos. Porque o Líbano aqui se refere ao povo de Israel, a todo o país de Israel. E o país de Israel estava dividido em duas partes. 2 tribos eram o reino de Judá, onde ele era rei, e 10 tribos era o reino de Israel, onde Jeoás era rei. E veja que de graça ele provocou essa guerra. Ele queria ver face a face esse rei, não para fazer amizade ou algum pacto, né? Não, para lutar, para ver quem que era mais forte. E Jeoás disse que ele não fizesse isso, mas ele insistiu, e aqui o Judá foi derrotado. Pena, não é verdade? Todas as pessoas que colocarem os irmãos contra irmãos vai sofrer essa pena aqui. Vão fugir, serão mortos. Deus não tem isso no coração dele. Fazer irmãos lutar contra irmãos. Hoje é o que a gente vê no meio dos filhos de Deus. É irmãos lutando contra irmãos. Como assim? É um grupo religioso lutando contra o outro grupo religioso. Cada grupo religioso vendo quantos que pode tirar do outro grupo para trazer para ele. E tudo é uma divisão, porque Judá e Israel estavam divididos. E que interesse Deus tem nessa divisão? Nenhuma. Deus permitiu que isso acontecesse por causa do pecado de Salomão, para mostrar o que é que tem dentro do coração do homem, quando ele abandona Deus e não faz a vontade de Deus. O resultado é a divisão. E essa é a situação que a Amazias está vivendo. E Joá, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes,
E veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Então veja que além dele ganhar a guerra, ele trouxe o rei para a capital do reino de Judá, que era a capital de Amazias, do reino de Amazias, e ainda destruiu os muros de Jerusalém. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Percebe que agora ele começou a extrapolar, não é verdade? Ele ter dado uma lição no Amazias ainda é justificável, não é? Porque ele desafiou até ao ponto de os dois se confrontarem e muita gente morreu, que não tinha nada a ver com essa ambição do Amazias, mas pagou por isso junto com ele. Ele veio até Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade de Davi, rompeu os muros, já não é muito bom, mas agora ele lá na casa do Senhor, ele fez igualzinho Nabucodonosor fez. Levou os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. E esse foi o fim da Babilônia, quando o rei Beltesazar, o último rei da Babilônia depois de 70 anos, resolveu pegar esses utensílios aqui e fez uma balada. Chamou a mulherada para beber nas taças consagradas do templo de Israel, de Jerusalém. Foi o fim dele. Lembra a mão na parede? Mene, Mene, Tekel e Parsim. Pesado foste na balança, foste achado em falta, passou de ti o reino. Naquela noite ele morreu. Foi morto pelo império da Média e da Pérsia. E agora o Jeoás aqui está achando que ele pode tocar nas coisas sagradas. Ora, os mais atos de Jeoás e o que ele fez e o seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com os seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Veja que ele colocou o mesmo nome no filho dele, do primeiro rei que teve no reino do norte, que era Jeroboão, que Deus tinha instituído. E aí tem o pecado de Jeroboão. Lembra dos bezerros de ouro que ele fez e falou que era Deus? Ensinou o povo a praticar idolatria? E viveu Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não está escrito no livro de crônicas, rei de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis, porém enviaram após ele homens até Laquis, e estes o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto com seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Então vemos aqui que Azarias agora é o rei do reino do sul de Judá. E Azarias edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. E agora então nós vamos ver o reinado de Jeroboão II. Por quê? Porque o 1 foi o que começou o reinado do reino do norte, que instituiu os bezerros de ouro. Agora é o Jeroboão II, o filho do Jeoás, que derrotou Amazias e levou as coisas do templo lá para Samaria. No 15º ano de Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Olha aí. Honrou seu nome. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, que agora é o primeiro rei do reino do norte, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Quer dizer, ele também foi adorar os bezerros de ouro, ensinar o povo a fazer isso. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, e nem quem ajudasse a Israel. Ué, o Jeoás não era poderoso? Venceu Amazias, derrotou ele, levou o povo como escravo para Samaria? Não pegou a prata e o ouro lá do templo?
Qual é o benefício que ele teve com aquilo, com o reinado dele, com as 10 tribos? O que é que ele deixou para o filho dele de bom? Está aqui, olha. Porque viu o Senhor a miséria de Israel, que é as 10 tribos. Era muito amarga, além de miséria, amarga. E que nem havia encerrado, nem livre, nem havia gente presa, nem era uma situação de calamidade. Nem quem ajudasse Israel. Você viu que ninguém mais queria ajudar Israel, nem os vizinhos, os países, nem Judá, porque eles haviam brigado de novo. E ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém os livrou da mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, os mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou, como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Veja que aqui o Senhor já começou a falar que ele ia apagar o nome de Israel. 27. E ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Isso aconteceu. Já estamos quase no final dos reis do norte. Vai vir um rei chamado Tiglat-Pileser e vai destruir totalmente o reino miserável de Israel com o seu rei. E vai pegar os restantes que sobraram dos 10 tribos e vão levar como escravo para as nações, muitas, aonde ele era rei, ele era o poderoso daquele reino. E ele vai trazer um pouquinho de cada gente, de cada nação onde ele dominava, para vir morar em Israel. Para que o povo de Israel, das 10 tribos, nunca mais pudesse voltar para o país deles. Isso foi o que fez Tiglat-Pileser, a mandado de Deus. Então, quem são os samaritanos na época de Jesus? Não eram mais os israelitas. Era essa mistura de muitas nações que viviam ali. São chamados samaritanos. Aí eles serviam aos deuses das nações de onde eles vieram e aprenderam também a adorar o Deus da terra, que é o Deus vivo, o Deus de Israel. Por isso que aquela mulher samaritana, quando encontrou Jesus, ela tinha uma dúvida. Ela perguntou para Jesus quem era aquela mulher. Era resultado dessa mistura de nações e de israelitas, tudo misturado, que vivia no Reino do Norte, em Samaria. Ela perguntou para Jesus, falou assim: olha, o meu povo diz que tem que se adorar nos montes, nas montanhas. E o teu povo, que era o povo de Jesus, diz que tem que subir em Jerusalém, lá no templo, para adorar a Deus. Onde que é certo? Uma boa pergunta, né? E ela perguntou para a pessoa certa, para o Senhor Jesus. E Jesus deu a resposta exata para ela. Olha, mulher, chegou a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nos montes onde o seu povo adora, e nem lá naquele templo em Jerusalém, feito de pedras. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, a Deus, ao Criador, em espírito e em verdade. Dentro de si, é o seu espírito humano onde Deus habita, se você já chamou ele. É aí dentro que você tem que adorá-lo. Não é você ir num templo físico, que o povo coloca nome de igreja, enganando o povo, que você deve adorá-lo. Agora eu vou na igreja para adorar e cultuar a Deus. Você está equivocado. Você está indo num salão de reunião junto com outras pessoas para cantar, para louvar. Tá certo, é muito bom a gente adorar junto com os outros irmãos. Mas Deus quer que você o adore dentro de você, no seu espírito, que você o siga dentro de você. É isso que ele explicou para aquela mulher samaritana. Dentro do nosso espírito, Deus, que é a luz, acende o nosso espírito. E nós somos iluminados com respeito aos nossos problemas e fraquezas que nós temos. Porque nós estávamos em trevas e agora a luz entrou no espírito e ela se acendeu. O espírito do homem se acende como uma lâmpada quando você liga. Porque o Senhor disse que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor.
Então, quando ele entra, ele brilha, ele ilumina todo o nosso ser. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. O Senhor perguntou para ela: cadê o seu marido? Foi na ferida. Ela falou: não tem. Ele falou: é verdade, você é uma mulher verdadeira. Porque até o que você tem agora não é o teu marido. Aí ela falou assim: então você é profeta? Ela viu que ele tinha algo diferente. Ela já estava tocando no Deus Criador, falando com o próprio Deus, e Deus estava iluminando as fraquezas dela. E ela se converteu ao Senhor. E ela levou o Senhor para toda aquela cidade e muitas pessoas foram salvas. Porque ela foi lá na cidade e falou para o povo: olha, vem, corre, vem ver um homem que tem falado tudo que eu tenho feito. Mas não era de bom não, era de errado, de pecado. E as pessoas foram lá para ouvir, com certeza foram iluminados dos seus pecados. Porque o Senhor falou que Ele veio para perdoar os nossos pecados, para nos lavar com seu precioso sangue. Então, se você tiver um contato com o Senhor, você vai ser limpo por Ele. Não é as pessoas que têm que falar para você um ensinamento religioso, que tem que falar o que você tem que fazer para você ser perdoado dos seus pecados. Não, é Deus dentro do seu espírito. Então a gente está vendo aqui que nessa hora do reinado, Deus estava: chega de Israel, chega de homens governarem sobre o meu povo. Eles não me querem como rei, mas também não terão nenhum homem como rei. Eu vou apagar a memória de Israel. É isso que vai acontecer até o final do livro de Reis. E você? Também é esse miserável, que não é nem preso e nem livre? Como é que é a sua vida espiritual? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. Isso, você conheceu o Senhor. Só que você vive preso no sistema religioso, essa situação aqui, ó. Não, eu não estou preso. Mas quando você vai fazer aquilo que Deus está falando para você dentro de você, o sistema onde você se reúne se opõe a você. E você fica nesse dilema, vivendo a situação de Israel, para ser destruído por Deus. Todos os sistemas religiosos, não importa qual, será destruído por Deus, igual foi Israel. Quando será destruído? Na grande tribulação que está chegando. Quando o governador mundial, o anticristo, surgir, na palavra de Deus está escrito que ninguém vai poder fazer adoração que não seja a Ele. Então todos os lugares de culto, de adoração, seja a Deus verdadeiro, ou a imagens, ou a ídolos, ou a Buda, ou seja lá o que for, acabou. Será destruído pela própria polícia local debaixo da ordem do governador mundial. Ninguém mais pode participar de reuniões cristãs ou não para adoração ou invocação até de espíritos imundos, de qualquer coisa. Não pode mais, acabou. Então o julgamento que chegou em Israel por causa da idolatria, do pecado do povo, vai chegar ao povo de Deus. Então qual é a minha situação hoje? É essa daqui, miserável, que eu não sou nem livre nem escravo? O que eu sou? Siga o Senhor Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o Senhor falou: quem são os vencedores? São os que seguem o Cordeiro, que é Cristo, por onde quer que vá. Então, aonde você tem que ir é o Cordeiro de Deus, que é o próprio Deus dentro do seu espírito, que tem que falar com você. Não uma pessoa que tem que impor para você o que você tem que fazer. Você precisa consultar o Senhor. Enquanto tiver essas pessoas no lugar de Deus na sua vida, você está vivendo essa situação. Você não é nem preso nem livre nem preso. Por quê? Porque você está debaixo de um governo humano. Que por trás de tudo isso está quem? O inimigo de Deus, Satanás. Então hoje nós temos que escolher qual Senhor nós queremos. Ao Deus Todo-Poderoso que está no teu espírito, é dentro de você que você tem que conversar com Ele. Você tem que ouvi-lo, vê-lo, adorá-lo, venerá-lo, servi-lo, segui-lo. Dentro de você, não é fora de você. Então hoje nós precisamos escrever a palavra de Deus, as Escrituras, dentro do nosso coração.
Como? Lendo a palavra, orando a palavra, pedindo para Ele nos ensinar aquilo que nós não sabemos e o que Ele quer que nós façamos, para que a gente possa aprender as lições com todos esses reis que ficaram registrados, de bom e de mal. Você vai querer fazer o mal que eles fizeram? Você vai querer fazer o bem que eles fizeram? É para isso que Deus deixou registrado, que é para você escolher. E olha, tem pessoas que escolhem o mal. Eu vou fazer... Tem pessoas que dizem assim, né? Fulano foi ruim, eu vou ser pior que ele. Teve um rei que falou isso. E foi por isso que veio a divisão. O rei Roboão, filho de Salomão. O meu dedo vai ser mais grosso que o lombo do meu pai. Ele castigou vocês com açoites, eu vou castigar com vara de ferro, com escorpião, com cobra. E eu e você vamos ser assim também? Ou nós vamos falar para o Senhor: Senhor, eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Quem sou eu para estar diante dos meus irmãos, para liderá-los, para conduzi-los? Quem sou eu? Vou conduzi-los para onde? Para o inferno? Para o abismo? Só se for. Porque eu sou pior que eles. Então Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É melhor nós estarmos nessa posição e pedirmos para o Senhor graça para cada dia da nossa vida a gente andar na presença dEle e fazer aquilo que Ele quer. Aí nós vamos estar seguindo o Cordeiro de Deus dentro do nosso espírito. Vamos segui-lo? Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor está disponível para todas as pessoas em todo o universo, assim como o Senhor esteve disponível naquele dia para essa mulher samaritana. Ó Senhor, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos dar graça de nós abandonarmos os nossos pecados e fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu poder. Liberta-nos, Senhor, dessa situação de Israel, nem escravo nem livre. Senhor, nós somos os Teus servos, queremos ser somente Teus escravos. Liberta-nos, Senhor, de qualquer tipo de sistema que esteja nos aprisionando. Quer ele seja, Senhor, emocional, político, religioso, nós somos do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Continua nos ensinando a Tua palavra. Amém. O Senhor te abençoe. Que o Senhor tenha grande misericórdia de mim nesse dia e que Ele possa mudar a minha natureza, porque só Ele pode mudar a natureza do homem. Todos nós somos barro, que é pó, volta ao pó, que é Deus, volta a Deus, e sobrou você. Agora, se você foi um pó que seguiu ao Senhor, um dia você vai ressuscitar para Ele. Se você foi um pó que não viveu para Ele, você vai ressuscitar também. E vai ser lançado no lago de fogo junto com o diabo. É uma escolha que nós temos que fazer na nossa vida. Faça a melhor escolha para você. Deus te abençoe.